A gente já definiu então o vetor tangente à curva, unitário, né? O vetor tangente à curva. E agora a gente quer encontrar uma expressão para outros dois vetores que vão ser de suma importância para descrever o movimento sobre uma curva, por exemplo. Em geral utilizado em lançamento de foguetes, para descrever a trajetória de uma nave espacial. Às vezes eu não preciso da equação da curva para descrever a trajetória, basta eu ter o vetor tangente, o vetor normal, que a gente vai definir agora, e um vetor que a gente também vai chamar de binormal. Esses três vetores vão formar o que a gente chama de triedro de Frenet. São dois matemáticos franceses, ou só triedro de Frenet para alguns autores, ou para outros, triedro de Frenet-Serre. Então, esses três vetores aqui, que são ortogonais entre si, que a gente já vai mostrar, o vetor tangente, o vetor normal, o meu desenho não parece, mas são ortogonais, e o binormal, que são três vetores ortogonais entre si, e todos unitários, eles carregam, junto com a curvatura e a torção, todas as informações necessárias para descrever a trajetória de um objeto, por exemplo. Tá? Então, em lançamento de foguetes, ou até mesmo para animação, quando se vai fazer alguma animação computacional, seja uma animação para algum filme ou para descrever alguma curva, é utilizado esse triedro de Frenet-Serre. Então, ele tem muita aplicação na geometria que a gente chama de geometria diferencial. Ou seja, é a geometria misturando com derivadas, né? Então, vamos definir o vetor normal e o vetor binormal. O vetor tangente a gente já sabe, né? Sabemos que o vetor tangente, t de t, ele é dado pelo r' dividido pelo módulo do r' de t. E que, além de saber isso, né, a gente sabe que ele é unitário, né? Que o módulo do t de t é igual a 1. Ou seja, ele é unitário. Bom, agora a gente quer encontrar, então, vamos definir aqui, um vetor normal, ou seja, um vetor normal à curva. Como o vetor tangente é tangente à curva, consequentemente esse vetor é normal ao vetor t de t. E unitário. Além de ser normal, eu quero que seja unitário. Existem infinitos, digamos assim, vários vetores que são normais ao vetor t de t. A gente quer um. Bom, como é que a gente pode encontrar, então, um vetor que seja ortogonal ao vetor t de t e que ainda por cima seja unitário? Primeiro, a gente vai se preocupar em encontrar o vetor normal. Uma vez sendo encontrado o vetor normal, transformar ele em unitário é fácil, né? Só dividir pelo módulo dele. A pergunta é, como é que a gente vai encontrar esse vetor? Primeiro, a gente tem que relembrar o seguinte. Queremos encontrar n de t tal que então queremos encontrar o vetor n tal que o produto escalar de n com t de t seja zero, já que eles devem ser ortogonais, né? Então, se n é normal a t, o produto escalar tem que ser zero e o módulo do n tem que ser 1. Bom, como é que eu vou encontrar esse vetor? A gente já fez, na verdade, um exemplo referente a isso, né? Em algum momento eu pedi para mostrar que se um vetor tem módulo constante, né, ou se move com velocidade constante, a aceleração é ortogonal ao próprio vetor. Então vocês têm, eu acho isso como, eu fiz como exemplo e tem como exercício. Se já não fizeram, tem na lista. Então eu quero mostrar que esses dois são ortogonais. Para mostrar isso, a gente usa o fato de que, então, se o vetor tem módulo constante, a derivada dele é ortogonal a ele. Então vamos mostrar isso de fato. Temos t de t tem módulo 1. Então eu posso elevar ao quadrado ambos os lados.
Então, o módulo é um número, né? Não é um vetor. T de t, o módulo ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Isso vai me dar, então, o que é o módulo ao quadrado? A gente já viu que o módulo ao quadrado é o produto escalar de t. Eu vou tirar que t depende de t, que a gente já sabe. Que t escalar com ele mesmo. E 1 ao quadrado é 1. Aí eu vou derivar ambos os lados. Não em t maiúsculo, derivando em t minúsculo. Então, se eu derivar ambos os lados, a derivada em relação a t de t escalar com t é igual à derivada em relação a t desse 1 aqui. Bom, a derivada do 1 a gente sabe que é zero, que é uma constante. E a derivada do produto escalar de dois vetores, né, é a regra do produto. Deriva o primeiro escalar com o segundo, mais o primeiro escalar com a derivada do segundo. Só que produto escalar de dois vetores comuta, né? U vezes V é igual a V escalar U, né? Falei vezes, mas é escalar. Então, comuta. Então, esse produto escalar aqui da esquerda e da direita são iguais. Então, isso dá duas vezes T' escalar com T igual a zero. Se 2 posso ignorar, né, porque vai passar dividindo, então eu tenho que T' escalar com T, são dois vetores, vou botar a seta, igual a zero. Então, T' é ortogonal, T' de T, é ortogonal, ou normal, né? Normal a T. A gente então encontrou um vetor normal, só que ele não tem ainda a característica que a gente queria aqui, é que ele seja unitário. Não tenho garantia nenhuma que o T' seja unitário, tá? Então, não é um vetor unitário, se eu derivo ele é unitário? Não, isso não me garante nada. Portanto, então, o vetor não precisa dizer unitário, simplesmente vetor normal. Automaticamente, falou-se em vetor normal, ele, por definição, para a gente aqui, ele é unitário. Então, o vetor normal vai ser simplesmente o n de t, que é o t'. T' é normal, né? Vetor, só deixa eu botar aqui vetor normal a quem, né? Vetor normal a curva, consequentemente a t. T' já é normal, só que ele não é unitário, então eu divido pelo módulo dele, pelo módulo de T' de t. Então, para eu encontrar o vetor normal, basta pegar o versor tangente, derivar e dividir pelo módulo. Então, isso aqui é um vetor. Então, se eu tenho uma curva aqui, vetor tangente, por exemplo, apontando nessa direção, o vetor normal teria que ser ortogonal a ele, consequentemente, ortogonal à curva. A gente vai ver que a velocidade tangencial, né, a velocidade de um móvel na curva, a gente sabe que é o R', aponta na direção do vetor n, a velocidade, e a aceleração vai apontar na direção, né, vai ter, se não for uma reta, vai ter uma aceleração normal que aponta na direção do vetor n. Eu vou mostrar depois naquele software que desenha as curvas, que lá também dá para desenhar os vetores. Esse triedro de Frenet-Serret dá para desenhar lá. E também dá para desenhar a aceleração e a velocidade. E fica bem claro que a velocidade aponta na direção de t e a aceleração na direção do vetor normal. Falta agora a gente definir, então, o vetor binormal. Bom, o que é o vetor binormal? É um vetor simultaneamente normal a t e n. É um vetor unitário, simultaneamente normal a t e n. Bom, o que a gente viu na geometria analítica, né? Que se eu tenho dois vetores, nesse caso aqui, eles não precisam ser ortogonais, tá? U e V. E quero achar um terceiro vetor simultaneamente ortogonal a esses dois, um vetor W, basta fazer U vetorial V, né? Produto vetorial desses dois aqui, desde que eles não sejam paralelos,
Não precisam ser ortogonais. No nosso caso, eles são ortogonais, esses dois em verde aqui, né? Mas eles não precisam ser ortogonais. Eu vou encontrar um terceiro vetor que é ortogonal tanto a U quanto a V. Então para encontrar esse vetor binormal, basta fazer o produto vetorial de T com N. Então, o nosso vetor binormal, que eu vou indicar por B de T, ele é simplesmente T de T, ou T vetorial N, né? Não vou colocar que depende de T, que a gente já sabe. T vetorial N. E aí vocês devem estar se perguntando, mas Antônio, tu falou que tem que ser unitário. Ó. Não tenho garantia nenhuma de que ele seja unitário. Como é que eu vou mostrar que esse vetor aqui, B de T, já é unitário, que eu não preciso dividir pelo módulo? Bom, vamos ver o seguinte. Eu vou pegar o módulo de B de T. Viemos os lados. Então, é o módulo de T vetorial N. Mas o módulo do produto vetorial é o produto dos módulos. No produto escalar é o produto dos módulos vezes o cosseno, né? No produto escalar é o produto dos módulos vezes o cosseno. No produto vetorial é o produto dos módulos vezes o seno do ângulo entre os vetores, ou seja, onde θ é o ângulo entre T e N. Ora, mas qual é o ângulo entre T e N? Eles são ortogonais. Então, θ é igual a π sobre 2, 90 graus. E aí, quais são as outras informações que eu tenho? Então, o módulo de B vai ser módulo de T, e T é unitário, N também é unitário, então vai ser 1 vezes seno de π sobre 2. Mas seno de π sobre 2 também é 1. Então, o módulo de B também é 1. Observe que a gente está encontrando uma expressão para B e para N e para T, tudo em função do tempo. Mas existem expressões para esses caras em função do comprimento de arco S, tá? Encontrar um B em função de S. Em geral, quando eu lanço um foguete, eu não falo do tempo, né? E sim da posição que o foguete está, ou da distância percorrida, e aí eu tenho a posição. Então, é importante, às vezes, em função do comprimento de arco S. E agora, então, a gente vai fazer uns exemplos para a gente entender como é que funciona, então, esses vetores. Só lembrando aqui, né? Destacar o nosso vetor B, que é simplesmente o produto vetorial. Automaticamente, ele já vai ser unitário. Então, essa curva aqui, digamos, traz os vetores normal, tangente e binormal. Não importa o ponto da curva que eu esteja, esse ângulo sempre vai ser 90 graus, o ângulo entre os vetores, tá? O vetor tangente aponta na direção da curva, né? Porque ele é tangente à curva, então ele aponta na direção da curva. Se for uma reta, ele vai ser o vetor diretor da reta, né? Claro. Mas, então eu caminho ao longo da curva, esses vetores aqui vão mudando de direção, claro. Mas eles sempre vão manter essa ordem, vetor tangente, normal e binormal. E sempre ortogonais entre si, formando o que a gente chama de triedro de Frenet-Serret. Vou botar outro desenho. Então não importa, né, onde eu esteja, aqui outra animação, digamos assim, os vetores sempre serão ortogonais entre si. Então observem que a partir do momento que eu vou me deslocando, esses vetores vão mudando de direção, né, mas mantendo sempre o mesmo tamanho. E aí para eu descrever a curva como um todo, não é suficiente só esses três, né? Eu ainda preciso da curvatura, que a gente já definiu, e depois eu vou falar da torção, que a gente chama de tal. A torção, ela mede o seguinte, né? O quão rápido essa curva está saindo do plano, por exemplo. Uma circunferência, ela é plana, ela tem torção zero, né? Porque eu consigo desenhar toda a curva num único plano. Uma hélice, então eu posso até ter a torção constante, mas uma hélice já não é possível conter num plano, né? Então ela tem uma torção. Então, a curvatura, a torção e mais esses três vetores aqui carregam toda a informação necessária para descrever a curva.